Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da série Pitadas da Reforma. Estamos falando agora sobre a confissão. Então, o que é a confissão e quais pecados são esses que nós devemos confessar? Então, de acordo com o Catecismo Maior de Martinho Lutero, ele diz que existem dois tipos de confissões. Existe aquela confissão que a gente faz para Deus, aquela confissão que a gente reconhece o nosso erro, que a gente mostra arrependimento, que a gente mostra que deveria ter agido de outra forma, e aquilo preocupa a gente, aquilo amargura a gente por dentro. Então a gente, para Deus, reconhece esse erro, reconhece essa falha e pede perdão a Ele. Existe aquele perdão que a gente pede ao próximo. Existe aquele perdão que a gente vai para outra pessoa quando a gente sabe que fez mal, quando a gente sabe que magoou alguém, que agiu de uma forma que não deveria, e pede perdão para essa pessoa, tá? Inclusive ele diz assim: quando alguém se confessa privado a Deus ou ao próximo pedindo perdão. Essas duas modalidades de confissão também estão contidas no Pai Nosso. Quando oramos, perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E ele ainda complementa: esse tipo de confissão precisa acontecer o tempo todo, enquanto estivermos vivos. Pois, na verdade, ser cristão consiste em reconhecer que somos pecadores e pedir misericórdia. Então, quando a gente pensa em confissão, a gente pode ficar até um pouco angustiado de falar: mas eu tenho que me confessar, o que será que eu vou dizer para Deus? Eu tenho que fazer esse exame de memória e esse exame de consciência e buscar aonde eu errei. Mas a confissão, na verdade, ela tem um caráter muito bonito, antes de mais nada. Antes desse peso que a gente carrega, da culpa, antes dessa coisa da gente se sentir mal por ter errado, tem absolvição. Tem aquilo que Deus coloca a mão no nosso ombro e fala assim: eu te perdoo. E essa é a parte mais bonita da confissão, essa é a parte que a gente deveria focar quando a gente pensa em confissão dos pecados. Porque o que está feito, você se arrependeu, você refletiu sobre aquilo, e você está pedindo perdão a Deus e está pedindo perdão ao próximo por aquele erro. Lutero diz mais. Ele diz que a conversão consiste em duas partes. Uma depende da gente. É a nossa iniciativa, o nosso agir de ir lá e pedir perdão a Deus, tá? Ou ao próximo. A outra parte é obra de Deus que absolve os pecados, por meio da palavra colocada na boca da pessoa humana. Então, quando a gente se confessa, inclusive com um pastor, quando a gente sente essa necessidade de buscar uma palavra amiga, de confessar um pecado, desabafar com alguém que possa trazer uma palavra de consolo para a gente, que possa trazer uma palavra de Deus que vá nos orientar naquele momento de amargura, naquele momento de absolvição também, essa parte cabe a Deus. E aí ele fala: essa, aliás, é a parte mais sublime e nobre, que torna a confissão tão agradável e confortadora. Bonito isso, né? Então, desconsiderar a nossa obra e prestigiar muitíssimo a palavra de Deus, não indo lá como se pretendêssemos realizar uma bela obra para oferecer a Ele, mas somente querendo receber dele. Você não precisa chegar e dizer como você é devoto ou como você é ruim. Mas o que importa é que você lamente a sua aflição e aceite ajuda e fique com o coração alegre e uma consciência tranquila. Então, todo pecado que te amargura, tudo aquilo que você agiu de forma errada, que você reconhece que você poderia ter feito diferente e que você quer colocar isso para Deus, não tenha vergonha, não tenha receio, não tenha medo de fazer isso. A confissão, ela é um ato bonito, ela é um ato que vai vir de dentro, que Deus se alegra com a sua confissão e, principalmente, Ele te perdoa e Ele quer absolver você desse pecado. Então, tome essa atitude, tome essa iniciativa de contar esses pecados para Deus, tá? Você deve se confessar apresentando uma carência, não para realizar uma obra, mas para ouvir o que Deus manda lhe dizer. Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos.